Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Israel. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Ondina, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Daremos início agora à leitura do extrato do texto do EAD, módulo 5, Aprendendo com Fatos Cotidianos. As provações da vida são desafios que permitem à criatura humana considerar a precariedade dos valores materiais que, em geral, absorvem a humanidade encarnada. Redimensionando a existência à luz do entendimento evangélico, agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira e o que é eterno. Emmanuel esclarece: no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são mordomos fiéis à face do mundo. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais um Evangelho no Lar. Que a espiritualidade amiga esteja com todos em seus lares, nos intuindo, nos auxiliando e nos orientando nesse momento de muita paz, luz e entendimento. Querido Mestre, queremos seguir o seu exemplo e por isso estamos estudando o seu Evangelho. Fique conosco, Mestre querido, nos auxiliando hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ondina. E já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamão, no item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Zaqueu, ele sabendo que Jesus iria passar por ali, ele fez de tudo para poder ver Jesus. Ele passou pelo meio da multidão, ele subiu na figueira e se posicionou. Eu achei linda essa atitude de Zaqueu. Aí eu fico pensando, será que nós estamos fazendo tudo para poder ver Jesus? Será que estamos só vivendo a nossa vidinha? Sabe, Fernanda, toda vez que penso em Zaqueu, eu o imagino baixinho e de pendurado na árvore, só para chamar a atenção de Jesus. E deu certo, né?
ache que ele estava certo. Temos que fazer a nossa parte, mostrar para Jesus que queremos segui-lo, que mesmo que tenhamos pecado algum dia, nós também o amamos e o queremos por perto. Então, Andina, Zaqueu percebeu que só riqueza não lhe dava felicidade e teve necessidade de procurar Jesus. E ele foi persistente e humilde e conseguiu chegar até ele. Bonito isso, né, gente? Essa persistência dele. É verdade, sim. Eu nunca tinha entendido essa parte do Evangelho. Eu ficava imaginando o que tem de mais, né, em Zaqueu ter subido em uma árvore para ver Jesus, porque para mim era tão óbvio ele querer ver a figura de Jesus, nosso mestre. E aí eu aprendi com vocês que temos que ir atrás da história, descobrir o significado de Zaqueu e o significado da história por trás de Zaqueu. Um homem pequeno, não de estatura, de humildade. Ana Maris, eu aqui vendo a sua fala, eu fiquei muito tocada, porque muitas vezes eu mesmo, a gente está em prece, mas a gente não está olhando no olho de Jesus, né? Como Zaqueu, no meio da multidão ele se destacou. E aí, quantas vezes eu fui para a igreja e fui para tantos lugares, né? Que eu já passei por tantos lugares, e talvez eu não olhei, né? Eu não subi na árvore como Zaqueu, né? Acho que como nós todos, né? Então achei muito bonito isso que você falou. Pois é. E conta-nos Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 18, Inesquecível Diálogo, que Jericó era uma cidade situada em terras bem amenas da Galileia, né? Embora tinha um calor bastante forte em determinada época do ano. E ainda hoje, ela é passagem obrigatória para os viajantes que demandam outras regiões. Então, tinha que passar por Jericó para ir para outros lugares. Em uma dessas ocasiões, diz então ela, que um publicano, sentindo a grandeza de Jesus, sonhava encontrá-lo. Tinha sede de fraternidade porque lhe eram escassos amigos. Era um homem rico, porém detestado, vivendo sob altas cargas do ódio que lhe atiravam os inimigos, que eram muitos. Conhecedor dos feitos de Jesus e sabendo-o amoroso, nesse dia buscou. E com a multidão à sua frente, subiu na árvore, porque era de baixa estatura. Uma coisa interessante aqui é que Jesus estava passando por Jericó, indo para Jerusalém. Lá ele ia ser preso e morto. Foi uma oportunidade ímpar para Zaqueu. E voltando à leitura do Evangelho, chegando a este lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Quando Jesus pede para ele descer, mais do que depressa ele desce. E ele recebe Jesus na sua casa com toda a alegria que ele poderia receber. Então, Fernanda, minha irmã, quando Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, ele está desafiando Zaqueu a tomar uma posição, a certa. Eu tenho aprendido que as atitudes corretas devem ser tomadas logo e não deixar para amanhã. Muitas vezes, sabemos as posturas que temos para consertar nossa vida diante de Deus. Ficamos adiando até o sofrimento ser forte. Jesus diz, é hoje. Ele quer uma postura inadiável, até porque Zaqueu não teria outra oportunidade. E nós não sabemos quando será a nossa oportunidade. Então, é sempre hoje. Pois é, Nádia, eu fico aqui imaginando o Zaqueu ouvindo Jesus dizendo que iria se hospedar na sua casa. Para ele deve ter sido uma surpresa muito grande, né? Porque ele foi até lá para ver Jesus. Talvez conversar com ele, mas o céu preparou-lhe muito mais do que isso, né? Porque quando buscamos Jesus, ele sempre vai olhar para nós. Estejamos em cima ou embaixo, não ficaremos sem o seu olhar. Zaqueu foi muito decidido. Então é isso
busquemos o Mestre com a mesma determinação que Zaqueu. E, dando continuidade à leitura do Evangelho, ele ainda diz: vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Gente, Jesus era incrível, não era? Imaginem vocês que aquele que veio salvar o mundo iria se hospedar na casa de um publicano, um pecador, daquele cobrador de impostos, rico, mas infeliz. Mas Jesus veio para quem mesmo? Para os humildes e os pecadores. Zaqueu não teve vergonha de subir em uma árvore e de ser visto pela multidão de pessoas que o odiavam. Zaqueu queria mudar de vida, ele queria ser salvo. Nossa, onde, né? Ele nunca deixou de atender, Jesus, né? Ele nunca deixou de atender a ninguém que o procurava verdadeiramente. Quem foi de coração aberto, por mais pecador que fosse, ele os recebia, tocava, curava e dizia: vá e não peques mais. Mas nunca deixou de atender ninguém. Então, acho que a gente sempre tem que procurá-lo, de coração aberto, e nunca vamos deixar de ser atendidos. Verdade, Ana Maris. Agora imagine aqueles que estavam vigiando as atitudes de Jesus, porque tinham bastante, né? Como se sentiram felizes por ele ir se hospedar na casa de um publicano. Era tudo o que precisavam para acusá-lo perante o Sinédrio. Aqui devemos prestar bastante atenção, porque nós também, quando não gostamos de alguém, vigiamos os seus passos para poder acusá-lo de algo quando vemos que ele está fazendo algo ou contra alguém ou contra a sociedade, né? Muito cuidado devemos ter ao julgarmos, achando que é errado determinada coisa. Nós não sabemos o intuito da ação que está sendo feita naquele momento. E se isso é realmente errado. Aqui sabemos que Jesus ia em busca de uma alma aflita, necessitada de atenção, de carinho, de amor. Porque Zaqueu, embora muito rico, ele era muito infeliz porque ele não tinha amigos. Os amigos eram amigos de ocasião. E Amélia Rodrigues conta direitinho essa história de Zaqueu e a gente sente o quanto ele estava necessitado. Por isso que Jesus foi em busca de Zaqueu. E voltando então à leitura do Evangelho, ele diz: entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Como Undina disse, Zaqueu queria mudar de vida. Ele estava disposto a corrigir os seus erros. Zaqueu deve ser um exemplo para todos nós. Temos que reconhecer os nossos erros. Temos que tentar reparar esses erros e temos que realmente mudar as nossas atitudes para nós não cometermos as mesmas falhas. É verdade, viu, Fernanda? Eu vejo aqui a sincera intenção de se reconciliar com as pessoas que porventura causou algum mal e reparar todo esse mal até multiplicado por 4 vezes, se necessário fosse. Demonstra sincero arrependimento e vontade de se reconciliar com Deus e suas leis e seus irmãos. Muitas vezes vamos precisar fazer isso por várias reencarnações, reparando todos os nossos danos causados, né, com os nossos amigos, com os nossos parentes, e até com alguns estranhos, que a gente acha que é estranho, né? Então, é interessante também saber que o nome de Zaqueu significava justo. Veja só o que a Ana Maris falou, né? Essa reparação dos nossos erros, né, nós devemos devolver sempre mais daquilo que tiramos do outro.
Mas como devolver, gente, os insultos, as traições, as humilhações, os desfalques e tantas outras coisas ruins que fazemos aos nossos irmãos por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo? Sabemos que enquanto não quitarmos até o último centil, como nos disse Jesus, não nos veremos livres das dívidas adquiridas e, portanto, não teremos o devido descanso do justo. Nossa consciência irá sempre nos cobrar dos erros cometidos. Só o amor irá cobrir a multidão dos nossos pecados. Zaqueu imediatamente se coloca na postura daquele que está disposto a partir daquele momento a sanar suas dívidas com o próximo e com a divindade. E estudando, eu estava dando uma pesquisada e encontrei no EAD esse trecho que dá uma lição muito importante que diz: Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. A transformação espiritual de Zaqueu apenas começara naquele encontro com Jesus. Recebendo a oportunidade de se reajustar perante a lei de Deus, deveria, daí para frente, desenvolver todos os esforços necessários para o progresso do seu espírito. O amanhã lhe reservaria as provações destinadas a combater as imperfeições que ainda lhe marcavam a personalidade. Mas, sob o amparo do alto, saberia, por certo, superá-las e se transformar definitivamente em pessoa de bem. Assim acontece conosco. Então, Irandir, Zaqueu nos mostrou como o encontro puro e verdadeiro com Jesus pode transformar as prioridades de uma pessoa. Assim como Zaqueu deixou as riquezas materiais para trás, ao abrir seu coração para Cristo, qualquer um pode experimentar essa transformação ao decidir servir a Deus, em vez de se deixar dominar pelo desejo, por dinheiro ou bens materiais. Como eu já disse, todos nós deveríamos seguir o exemplo de Zaqueu. Porque enquanto nós não prepararmos os nossos corações para receber a visita do Cristo, enquanto nós não deixarmos a nossa consciência limpa para que ela possa se iluminar com essa presença do Cristo, e enquanto nós não estivermos dispostos a realmente reparar todo o mal que já fizemos aos nossos irmãos, nós não seremos salvos. E nós precisamos fazer isso para podermos seguir em paz e assim melhorar realmente o nosso viver. Exatamente isso. Dando continuidade à leitura do Evangelho. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Jesus, por fim, declara que as intenções de Zaqueu eram sinceras e ele recebeu perdão de seus pecados. Não significa que ele não terá que repará-los algum dia, não só por causa da lei divina, mas principalmente pela própria consciência. Ele mesmo já começou dizendo que faria isso, e é a nossa consciência que mais nos cobra no final das contas. Exatamente, Ana Maria, veja só, eu acho que todos nós passamos por essa situação quando nos apercebemos que precisamos mudar de rumo, né? E naquele momento nos dá um ânimo muito forte. Poxa, agora eu preciso fazer isso porque eu vou crescer, porque eu vou melhorar. Então, eu acho que todos nós precisamos trabalhar nesse sentido, porque, vejam só, a partir do momento em que eu decido, né, nós somos beneficiados por Jesus. Porque dá aquele ânimo, né? Então, eu vou reparar minhas faltas. Naquele momento, eu já começo a receber de Deus todas as ferramentas para colocar em prática a minha decisão. Porque o que Jesus quer? Ele quer que a gente decida para que Ele nos dê o caminho. E
todas as possibilidades de seguir esse caminho. E aí nós vamos realmente atingir. Irandi, é quando a gente sente o arrependimento verdadeiro, né? É quando a gente sente que a gente errou de verdade, né? Não é aquele sentimento fútil, né? Aquele sentimento, eu estou arrependido. Não, vem do fundo da nossa alma. E aí, quando sentimos isso, aí Jesus vem e nos dá essa força. Ele entra na nossa casa mesmo e nos auxilia no caminho certo. Isso mesmo, Ondina, porque esse arrependimento, ele dói a princípio, né? Mas você não pode ficar parado na dor. Né? Você tem que, doeu, tudo bem, mas eu vou começar a caminhar. Eu ouvi uma frase uma vez, uma conversa, e eu achei aquilo, gravei para a minha vida, porque ele diz assim, a pessoa tinha cometido vários erros, e aí o outro comentando com ele, ele disse assim, mas hoje eu não sou mais aquela pessoa. Olha que legal. Né? Então, vejam como nós vamos crescendo, nós vamos mudando. Eu não sou mais Zaqueu. Né? E apesar de que Zaqueu não era um homem ruim, o mal dele, sei lá, ele veio como publicano. Ele era um publicano, um homem muito inteligente, tinha um raciocínio muito rápido, né? Mas ele era uma pessoa boa, ele ajudava as pessoas dali, daquela região. Mas, por ser publicano, eles não gostavam dele. Né? Nós não podemos esquecer que Jesus escolheu um publicano para segui-lo, né? Que é o caso de Mateus. Exatamente. Nós não devemos, então, seguindo o exemplo de Jesus, a gente não deve, em hipótese alguma, criticar ninguém. A pessoa está dentro daquela função, né? E ela vai desenvolver as suas funções ali. Né? Hoje a gente massacra a política. Não devemos, não. Ele está ali. Alguém está sendo beneficiado mesmo por ele. Né? Agora, nós não podemos culpá-lo. Todos nós, dentro das nossas funções de pai, mãe, chefe, subordinado, seja o que for, todos nós estamos ali para aprendermos, né, a sermos humildes e a agirmos com amor. Nós precisamos deixar que Jesus entre na nossa casa, porque ele está na nossa porta todos os dias. Vamos permitir, porque aí nós vamos sentir aquele calor gostoso e nós vamos nos sentir muito bem. Né? Mais alguma coisa? Bem, meus irmãos, desta forma chegamos ao final do nosso evangelho, que foi muito esclarecedor. Eu vou pedir à nossa irmã Nádia, então, que faça a nossa prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, que nos deixa mais esse ensinamento tão importante, e que assim como Zaqueu, que nós também possamos, através desse evangelho no lar, aceitar Jesus em nossas casas, em nossas vidas, e pedimos que nossos guias espirituais que frutifique nossas águas em nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. E agradecemos a todos os participantes do Evangelho, a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.